Nesta aula, iremos aprender o Simple Past Tense. O Simple Past Tense corresponde ao passado simples em português. Nós o utilizamos para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Neste caso, costumamos acompanhar o verbo com advérbios ou expressões de frequência que dão maior especificidade à ideia da frase, como yesterday, last week, last month, last year, ago, etc. Veja o exemplo. We didn't go to school yesterday. O verbo regular, quando para conjugá-lo não há alteração em seu radical. Logo, para colocar esse verbo no Simple Past, basta deixar o verbo no infinitivo, sem a partícula to, e acrescentar a terminação de, ed ou ied. Essa é a forma para todas as pessoas. Aos verbos regulares terminados em e, acrescenta-se somente o de no final do verbo. E quando não é terminado em e, acrescentamos ed. Veja os exemplos. To dance, danced. To love, loved. To work, worked. To play, played. Aos verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ed. Veja o exemplo. To stop, stopped. To plan, planned. Aos verbos terminados em y, precedido de consoante, retira-se o y e acrescenta-se o ied. Veja o exemplo. To stud, studied. To cry, cried. Aos verbos terminados em y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o ed. Veja o exemplo. To enjoy, enjoyed. To stay, stayed. To play, played. O verbo é irregular quando, ao ser conjugado, por exemplo, ele muda toda a sua estrutura. Nesse caso, para ele ficar no passado, temos que consultar uma lista de verbos para depois, através do uso, ir memorizando. Veja alguns exemplos. To go, went. To see, saw. To write, wrote. Para escrever uma sentença na forma negativa no Simple Past Tense, utiliza-se o verbo auxiliar did mais o not, ou sua forma contraída, didn't, antes da forma básica do verbo sem o to. Ao colocar a sentença na negativa, é interessante observar que o verbo principal volta para o presente. Observe os exemplos. He didn't work in that school last year. We didn't come because it was raining. Na forma interrogativa do Simple Past Tense, utiliza-se o verbo auxiliar did antes do sujeito na frase. Note que o verbo principal fica no presente, pois o verbo auxiliar já se encontra no passado. Observe o exemplo. Did you go to class yesterday? When did you meet your wife?
Nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido o Simple Past Tense. Encontro você no próximo vídeo. Bye, bye!